Há muitos anos atrás, eu estava vivendo em uma cidade perto de Anápolis, Goiás, e tinha um cemitério na cidade que eu gostava de assombrar. Muita gente pode achar isso um pouco doentio, ficar em cemitério passando o tempo, mas é um lugar calmo onde eu tinha paz. Uma noite, eu convenci um amigo de ir até o cemitério só para passar o tempo. E depois de 2 cervejas, peguei a minha moto e fomos para o cemitério. E chegando lá, eu a deixei estacionada em uma praça deserta e escura que ficava atrás do cemitério. O cemitério era um lugar meio tétrico, e mesmo durante o dia era um pouco assustador. Lápides saindo do chão e algumas cobras rastejando pelo lugar. E algumas lápides eram bem antigas. Bem, eu não sabia em que parte do cemitério estávamos, mas era realmente estranha. Era por volta de meia-noite e nós estávamos iluminando as lápides com as nossas lanternas para ver o nome das pessoas e as datas de nascimento e óbito. Daí, começamos a ouvir um trotar de cavalo. Com a lanterna, iluminei na direção de onde vinha o barulho. Porém, nada vi. Eu tinha certeza que era um cavalo. E por isso, eu não estava tão assustado. Mas indagava ao mesmo tempo como um cavalo havia entrado ali no cemitério. O trotar logo cessou. E foi quando meu amigo parou de repente onde estava. O que foi? Algum problema? Eu perguntei. Ele levantou o braço, apontando para uma mulher que estava parada mais adiante, atrás de uma amendoeira chapéu de sol que havia ali. Ela estava vestida com uma túnica com um capuz que cobria a cabeça. Não dava para ver a mulher por inteira, pois, como eu disse, parte do seu corpo estava por detrás da árvore. Mas dava para ver que era uma mulher pelo formato do corpo. Porém, essa não parecia ser uma mulher comum, pois quando apontei a lanterna na cara dela, os seus olhos brilharam como olhos de gatos. "Moça, tudo bem?" eu perguntei. E pela roupa que ela usava, eu achei que fosse alguma mãe de santo fazendo despacho e ficou assustada quando nos viu, e por isso se escondeu. Aliás, qualquer mulher sozinha em um lugar ermo ficaria assustada se visse 2 homens desconhecidos. Perguntei novamente se estava tudo bem com ela, e tive uma bufada como resposta. Sim, mas não era uma bufada feita por um humano, era uma bufada de cavalo. Aquilo me arrepiou todinho. E logo que a mulher foi saindo de trás da árvore, eu olhei para baixo e vi que ela não tinha pés humanos, e sim patas de cavalo. Com a lanterna, eu iluminei o restante do seu corpo e pude ver a coisa mais assustadora que já vi em toda a vida. O seu corpo da cintura para cima era de uma mulher normal, mas da cintura para baixo era exatamente um cavalo. Sim, um cavalo marrom com um rabo preto. Olhei na direção do meu amigo para chamar ele. Porém, ele já estava bem longe. Então saí correndo, pulando e tropeçando nas lápides. Eu encontrei ele no portão tentando pular, mesmo o portão estando aberto. Relinchos altíssimos foram escutados por nós, seguidos por um trotar em disparada. O meu amigo finalmente conseguiu pular o portão, e eu simplesmente cruzei o mesmo, já que o portão estava aberto. O meu medo era tanto que eu não tive coragem de fechar o portão depois de sair. Montei na moto e o meu amigo logo subiu na garupa.
e saímos dali cantando o pneu. Para sair dali, eu tinha que passar com a moto em frente ao portão do cemitério, pois o mesmo ficava paralelo à única saída dali. E pelo sentido contrário daquela rua, havia outro cemitério desativado por ser muito mais antigo. O mais incrível é que aquela criatura, metade mulher e metade cavalo, vinha correndo com tudo, já pronto para cruzar o portão e sair na rua. Mas no exato momento em que aquilo cruzou o portão do cemitério, a coisa simplesmente sumiu como fumaça. Mas mesmo assim, durante 5 minutos, eu estava a 80 quilômetros e ainda escutava relinchos e trotar de cavalo seguindo a moto. Porém, não havia nada físico atrás de nós. Mas todo o barulho parou misteriosamente assim que passei em frente de uma igrejinha do bairro com a moto. Cheguei em casa e perguntei ao meu amigo se ele também viu a mulher cavalo ou eu estava ficando louco. E foi aí que ele me contou que também viu, mas não ficou ali para confirmar se era real ou não. E por isso que ele correu, me deixando lá sozinho. Por incrível que pareça, depois desse dia começou a surgir boatos no bairro de uma mulher cavalo que aparecia naquele cemitério. E alguns até diziam que era a mula sem cabeça. Não preciso nem dizer que nunca mais voltei para aquele cemitério de noite. E só ia lá de dia, e quando começava a escurecer, eu logo vinha embora. Este é o meu relato. Boa noite. Era mais uma manhã, quando meu amigo chegou na minha casa. Ficamos conversando por um tempo, e exatamente às 10 horas, ele me convidou para apanharmos marajá, uma frutinha bem comum de beira de igarapé e rio. Pegamos as bicicletas com as mochilas e não esquecendo dos facões que levávamos. E chegando lá, adentramos a mata. E estava muito difícil o acesso, pois havia muitos espinhos e matos, muito comum nessas áreas de mata. Meio-dia, estávamos cortando o marajá, e foi quando ouvimos uma voz bem baixinha nos chamando, dizendo: "Ei, ei!" Perguntei para o meu amigo que estava do meu lado se era ele que me chamava, e ele apenas disse que não. Então, continuamos a cortar o marajá. Porém, estávamos com medo do que havia acontecido. E novamente ouvimos aquela voz. Mas dessa vez, ouvimos com muito mais nitidez. E parecia que aquela coisa que nos chamava estava com muita raiva, querendo nos expulsar daquele lugar. Não pensamos 2 vezes e saímos correndo pela mata cheia de espinhos. Olhei para trás e não avistei o meu amigo. Ele havia tropeçado em alguns galhos e caído no chão. Quando voltei para buscá-lo, o encontrei vindo correndo em minha direção e dizendo que era para corrermos, pois estava vindo alguma coisa atrás de nós. E aquela coisa não era nada humano. Nós já havíamos corrido muito. E ainda um pouco longe, olhamos para trás e vimos aquela coisa. Aquilo era uma criatura de pele parda e cabelos embaraçados vermelhos que corria em nossa direção. Naquele momento, corremos muito. E assim, chegamos onde estavam as bicicletas. E saímos daquele lugar o mais rápido possível. Olhamos para trás e aquela criatura parou de nos perseguir.
E pelo que parece, aquilo não queria nos pegar, e sim nos assustar, pois na velocidade que aquela coisa corria, seria muito fácil nos alcançar. Bem, o fato é que depois daquele dia, nunca mais voltamos naquele lugar. Boa noite. Eu tenho 27 anos e acontecimentos como este me perseguiram pela vida toda. Fui criada com a minha avó e a minha mãe numa casinha simples, ao lado do que foi uma grande mansão no passado. Era a casa da minha bisavó, a quem todos, incluindo os netos, a chamavam de Mãe Lígia. O que já ouvi falar sobre ela me leva a pensar que era uma mulher de personalidade muito forte, que chegou até a enfrentar o marido com lenha do fogão. Era uma italiana forte, que falava alto, muito bondosa com os pobres, mas também muito severa e brava. Ainda criança, cheguei a ver várias vezes os olhos delas me seguirem pela sala, pois na sala tem uma pintura dela e do meu bisavô num quadro. Mas o impressionante mesmo é que às vezes eu acordava de noite e vi uma figura feminina passar pelos pés da cama em direção ao telefone que ficava a uns 2 metros à minha direita. E assim que ela chegava lá, logo desaparecia. Uma vez a minha avó acordou de noite com um barulho de gente lavando a escada da tal casa. E a escada era perto da janela do quarto onde dormíamos. Esse dia eu não cheguei a acordar, pois a minha avó não gostava nem um pouco de nos assustar. Mas no outro dia eu fiquei sabendo, ouvindo ela contando para a minha mãe na cozinha. Ela ouviu jogarem baldes de água na escada e passarem a vassoura. E como a minha avó achou que talvez fossem maconheiros na casa, levantou-se e foi verificar. Mas assim que a minha avó abriu a porta, o barulho parou imediatamente e a escada estava completamente seca. E por muitas dessas, eu sempre soube que tinha alguém ou algo por lá. Algumas pessoas disseram que a minha bisavó era má. Porém, isso é uma contradição, já que ela brigava com o meu bisavô, pois ele era contra a distribuição de comida que ela fazia para os pobres nos domingos. Bom, em uma visita das minhas tias à casa da minha avó, os meus primos chegaram. Vieram as 2 irmãs da minha mãe, cada uma com seus filhos. Na época, eu tinha uns 10 anos. A gente passava o dia todo brincando no casarão abandonado. Eu, a minha irmã mais nova e as minhas primas Juliana e Luciana. E os meus primos Andrei e Anderson. Esse último foi o responsável pelo que aconteceu naquele dia. Começamos a brincar de tentar acertar um no outro goiabinhas que apanhávamos na árvore ou pegávamos no chão. E em cima do casarão ficava uma caixa d'água vazia. Bem, não me lembro como começamos a falar sobre a mãe Lídia, mas o Anderson ficou falando mal dela o tempo todo. E que ela havia sido uma megera chata, e coisas assim. Nessa hora, ele conseguiu acertar a goiaba dentro da caixa d'água vazia. E então, ouvimos o barulho e até batemos palmas para ele, porque fazer aquilo era muito difícil. Mas assim que ele virou as costas para a caixa d'água, a goiabinha fez o mesmo caminho de volta e bateu nas costas dele.
Foi o suficiente para a gente sair de lá correndo, e o assunto quase que virou um mito. E depois de muitos anos, eu casei com um amigo do meu primo. E um dia eu contei a ele o que já tinha presenciado naquela casa, e mencionei este fato. O meu marido me olhou assustado e disse que quando era menino ouviu a mesma história do meu primo, mas nunca levou a sério, pois ele pensou que fosse uma brincadeira. Mas agora, me vendo falar do que aconteceu há tantos anos atrás, ele ficou até assustado. Até hoje, a minha avó mora na casa ao lado deste casarão abandonado. E ela me conta que às vezes sente pessoas perto dela, mas nunca disse que era a minha bisavó. Porém, eu tenho certeza que aquela casa é assombrada. Boa noite. Desta vez seria diferente, eu pensei. Mas lá estava eu sem dinheiro, sem trabalho e no meio do nada, morando em uma casa realmente assombrada. E isso era a última coisa no mundo que eu queria. Tudo começou quando eu decidi fazer uma nova tentativa de sair da cidade grande de uma vez por todas. Eu odeio cidades grandes, mas sempre acabava em uma para conseguir me sustentar financeiramente. Esta é uma história verdadeira sobre a casa assombrada onde eu fui morar. Bem, ela era isolada do mundo, e o vizinho mais próximo ficava a mais de 5 quilômetros de distância. Era o começo do verão, e eu estava ansioso para sair da grande São Paulo de novo. E finalmente, depois de ter procurado em todo lugar, eu consegui um emprego como técnico de um rádio de uma cidadezinha do interior paulista. A cidade ficava a cerca de 30 quilômetros do vale quase inabitado, onde eu esperava morar de novo. E eu fui para a estação de rádio assim que cheguei na pequena cidade. E depois de apresentações e ouvir o que era esperado de mim no serviço, eu fui para o meu vale favorito. Tudo estava um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale de quando eu morei ali antes. Então, eu achei que poderia ficar com eles até arranjar um lugar só meu. Tudo estava um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale de quando eu morei ali antes. Depois de 2 semanas, as coisas não estavam indo tão bem na estação de rádio. Eles haviam mudado de ideia quanto a terem um técnico de período integral por lá. No entanto, isso não acabou com as minhas esperanças de conseguir um emprego em outro lugar e conseguir ficar na região. Eu já tinha visto várias casas para alugar, mas nenhuma me agradou muito. Um dia, finalmente eu vi um velho amigo e a sua recém-casada esposa. Ele também estava procurando um lugar para ficar e tinha algumas ideias que eu não tinha pensado. Havia uma casa que ele me descreveu que parecia ser maravilhosa. Era uma casa de fazenda velha de 2 andares, 6 quartos e completa com celeiros e estábulos. A casa estava a 15 quilômetros da cidade mais próxima, e para chegar nela havia uma estrada muito pouco usada. O aluguel na época era de R$ 75 por mês. O proprietário havia baixado o aluguel da casa em troca da reforma feita nela, segundo Beto, o meu amigo. Eu estava começando a me animar, até que a sua querida esposa acrescentou que a casa era assombrada.
E como era a primeira vez que eu encontrava a esposa do Beto, eu não sabia o que pensar. Beto não era nem um pouco supersticioso. E julgando pelo que eu tinha ouvido falar sobre a mulher dele, ele também não era. Mesmo assim, eu resolvi ir ver a casa. E talvez ela não gostasse de casas antigas que precisassem de reforma. Bem, eu consegui chegar na casa no começo da tarde. Era um verão quente, e o ar fresco e as montanhas da serra ao longe deram um ar muito atraente à casa. Eu podia ver o celeiro e outras construções ao longo do terreno. E quando eu me aproximei da porta da frente, eu notei que a maioria da madeira estava podre e tinha caído durante os anos, deixando a varanda intransitável. Então, eu lembrei que o Beto me falou para entrar pela entrada de trás da casa. Eu fui para trás e entrei pela cozinha. Estava pensando como seria bom morar em uma casa de fazenda. E lá dentro, eu fui recebido pelo som de uma torneira vazando. Então fui para a pia e tentei em vão desligar a torneira. E isso só piorou as coisas. Começou a sair mais água. Então eu decidi deixar isso para lá e continuei com a minha visita. A cozinha era gigantesca, com um teto bem alto, armários grandes e porta de vidro. E depois de ter olhado a cozinha e a fria despensa com a entrada do lado da cozinha, eu continuei para a sala de estar. A sala de estar deveria ser 2 vezes maior que a cozinha, com um teto igualmente grande. Eu estava cada vez mais empolgado. E saindo da sala, eu entrei em um corredor que levava para a parte de frente da casa. E do lado esquerdo do corredor havia um único banheiro da casa. E continuando pelo corredor, haviam 4 quartos, sendo que 3 tinham janelas que davam para a frente da casa. E 2 deles tinham portas para fora da casa que davam para a varanda. Eu ficava cada vez mais ansioso para morar naquela casa, e quanto mais eu olhava para a casa, mais eu ficava ansioso para morar nela. Tanto que eu havia até esquecido os comentários que a esposa do Beto havia feito. E depois de ter feito um tour pela parte de baixo da casa, eu subi para ver o andar de cima. A casa originalmente havia sido construída sendo 4 quartos e o banheiro, a cozinha, a sala e a parte de cima que pegava metade da casa. A escada dava para um corredor que ia de uma ponta a outra da parte de cima da casa. Na esquerda do corredor tinha um pequeno quarto, que era um depósito. E ali havia materiais de construção e alguns restos de madeira. E para a direita havia uma porta que dava para um quarto com porta, maçanetas, janela, lustres, tudo no estilo antigo e meio colonial. Eu estava pensando que era uma casa maravilhosa. E agora eu estava indo em direção do outro quarto, no final do corredor. E o mesmo estava com a porta fechada. E quando eu abri a porta e entrei, eu notei que o quarto tinha sido reformado recentemente, com papel de parede e tudo mais. Então, finalmente começou. Quase que imediatamente quando eu entrei no quarto, eu me senti muito desconfortável. Parecia que a minha cabeça havia parado de funcionar. E apenas alguns momentos olhando a casa, parecia que era um sonho virando realidade. Mas, no entanto, antes de entrar neste quarto, eu não sentia nada.
Só a impressão que havia alguém me vigiando à minha direita, que era a frente da casa. Eu virei nessa direção e notei que um buraco tinha sido cortado na parede perto do chão e estava coberto por um saco plástico preso com uma fita adesiva na parede. Era provavelmente a entrada para o forro da parte original da casa. Fui até o buraco e tirei o plástico para poder olhar lá dentro. Talvez foi porque os meus olhos não estavam ajustados com a escuridão, mas eu tive a impressão de ver um par de olhos vermelhos me olhando da escuridão. E então veio os barulhos, estalos na madeira, como se alguém estivesse vindo do forro na minha direção bem devagar. Eu senti uma sensação estranha, mas parecia que algo estava se mexendo ali dentro. Só que os olhos não estavam mais lá. Eu coloquei a cabeça para dentro e olhei de um lado para o outro, mas só havia sombras de madeira da estrutura. Bem, eu decidi que era somente a minha imaginação. Então coloquei o plástico de volta no lugar e me virei para ir embora. Porém, eu simplesmente não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado enquanto eu saía do quarto. Eu abri a porta, saí e fechei a porta atrás de mim. Enquanto descia pela escada, eu tentei esquecer aquela sensação estranha que eu senti no quarto. E novamente, eu estava encantado com o lugar. Fui para a cozinha, saí da casa e me afastei uns 30 metros dela. E então eu dei uma boa olhada em volta. E pensava como seria bom morar em um lugar como aquele. E subitamente eu senti que estava sendo observado de novo. Eu olhei na direção de onde vinha a impressão, e era bem em uma entrada de ar que tinha na lateral da casa onde ficava o forro da parte original da casa. E eu não conseguia ignorar aquela sensação, não importa o quanto eu tentasse. E depois que eu voltei para a cidade, eu acabei esquecendo a parte esquisita da visita e só podia pensar na parte boa e de como eu tinha gostado daquele lugar. Mas eu realmente não estava muito afim de me mudar para lá sozinho. Então, eu coloquei isso de lado por um tempo. E alguns dias depois, eu recebi um telefonema avisando que o meu irmão e um amigo dele estavam vindo me visitar. E eu sabia que o meu irmão queria sair da cidade tanto quanto eu. E ele sempre falava de vir para o interior morar comigo. E quando ele chegou, ele me falou que o amigo dele e ele queriam ficar comigo o verão todo. Bem, finalmente essa era a minha chance de mudar para a casa que eu tinha visto. O meu irmão concordou em dividir o aluguel comigo, logo depois que eu falei sobre o lugar. Nós falamos com o dono da casa e depois levamos a minha mobília. Eu escolhi um dos quartos de baixo do lado do banheiro. E a primeira noite foi tudo tranquilo e muito calmo. E depois do terceiro dia, depois de não ter encontrado emprego nenhum, o meu irmão e o seu amigo me falaram que estavam indo embora de volta para a capital. Então, lá estava eu, morando sozinho em uma casa gigantesca e potencialmente assombrada. Os barulhos geralmente aconteciam por volta de 11 da noite. E no começo eu só ouvia algo arranhando as paredes. E eu pensava que poderiam ser ratos. E depois de alguns dias, eu comecei a ouvir passos fortes no andar de cima. Era como se alguém estivesse arrastando algo por aquele quarto estranho no andar de cima. Eu lembro de colocar a minha orelha contra a parede para ver se o barulho vinha mesmo da casa. E realmente vinha. E como eu tinha um aparelho de som,
eu simplesmente aumentava o volume o suficiente para não ouvir os passos que vinham do segundo andar. Eu geralmente ficava acordado até não poder aguentar mais de sono. E geralmente entre 1 e 2 da manhã. E isso era padrão toda noite. E depois de várias semanas vivendo assim, eu fui falar com um amigo meu que se chamava Diogo. Ele era de São Paulo e também estava querendo fugir da cidade grande. E como ele estava procurando um lugar para ficar, eu ofereci um dos meus quartos. E o Diogo aceitou na hora. Bem, ele tendo 5 quartos para escolher, ele pegou um que ficava no andar de baixo, perto da escada na parte da frente da casa. Na manhã seguinte, o Diogo me perguntou algo muito interessante. Ele perguntava o que eu estava fazendo andando para lá e para cá, no andar de cima na noite anterior. Eu falei que naquela noite eu não havia subido para o segundo piso. Ele não acreditou e falou que eu fiquei andando no quarto em cima do quarto dele. E foi aí que eu falei que em cima do quarto dele não havia nada, somente o forro. E depois de mostrar o andar de cima, eu finalmente convenci ele. Agora, ele havia chegado na mesma conclusão que eu. Que havia algo de sobrenatural naquela casa. Então, do seu jeito estranho de tentar me confortar, ele me contou uma experiência sobrenatural que ocorreu com ele. Porém, isso fica para um outro relato. Diogo ficou na minha casa assombrada por 2 semanas. Então se mandou, me deixando sozinho para ser comido pelo que quer que fosse que rastejava no segundo andar. Algum tempo depois, eu acabei esbarrando com uma amiga na cidade. Ela me perguntou como eu estava e onde eu estava morando. E quando eu falei para ela onde eu estava morando, ela simplesmente me disse que aquela casa era assombrada. E então ela me contou a história da casa. Ela falou que uma família havia se mudado para casa há algum tempo atrás. E um dos filhos do inquilino ocupou o quarto da frente do segundo andar. Ele começou a fazer sessões espíritas, brincando com tabuleiro Ouija e coisas do tipo. E também ele usava o livro negro de São Cipriano para invocar entidades. E a partir dali, muita coisa ruim começou a acontecer com a família. Até que em uma certa noite de 31 de outubro, este mesmo filho pegou uma espingarda e matou toda a sua família enquanto todos dormiam. E depois de ser preso pela polícia, este rapaz nunca confessou o crime, pois jurava não ter atirado em sua família, e sim em demônios que eles haviam se transformado. E depois dessa família, outra família se mudou para casa, mas não ficou ali por muito tempo, pois coisas estranhas começaram a acontecer por lá. E o estado em que essa nova família vivia na casa era emocionalmente precário. Somente uma sombra do que aquela família já havia sido. Eles estavam cansados e deprimidos. E não aguentando mais as coisas que aconteciam por ali, eles se mudaram. Bem, eu me despedi dessa amiga e voltei para a minha casa. E não tinha certeza se havia gostado de ter ouvido essas informações extras sobre a casa. Algumas noites depois, eu comecei a escutar gritos no andar de cima. E tudo ali estava uma bagunça. E parecia que o que quer que fosse que estivesse fazendo aquela zona toda, logo ia descer as escadas. Eu estava tão assustado que já estava fazendo planos de por qual janela iria pular e qual roupas levar.
e nem o aparelho de som conseguia mascarar os barulhos mais. No entanto, nada se materializou naquela noite. E se eu colocasse tudo o que aconteceu comigo naquela casa, o relato ficaria gigantesco. No entanto, teve uma noite que eu nunca mais vou esquecer. A única tomada de telefone que tinha na casa estava na sala de estar, que ficava embaixo daquele quarto. E naquela noite eu estava esperando o telefonema de alguns amigos que estavam para chegar. Então eu esperei o dia inteiro pela ligação. E à noite, depois das 11, os barulhos começaram eventualmente. Eu havia me acomodado na cama para sobreviver à noite como sempre. E foi quando o telefone começou a tocar. O som do telefone me assustou, para não dizer coisa pior. O som dele era quase inaudível devido ao barulho do quarto em cima da sala. Eu me levantei e fui para o corredor escuro e acendi a luz. E quando eu cheguei na sala de estar, logo atendi o telefone. E realmente eram os meus amigos ligando. Eu tentei parecer calmo, mas o tempo inteiro enquanto eu estava no telefone, eu podia ouvir os passos no quarto de cima. A todo segundo, eu esperava ver algo correndo escadaria abaixo, mas nada aconteceu. E até o meu amigo no telefone percebeu que havia algo de errado. E como já era de se esperar, eu nunca consegui um emprego estável. Então, eu fui forçado a me mudar e voltar para São Paulo. Coloquei toda a minha mobília em um dos quartos da frente com a permissão do dono da casa e me mandei de lá. E depois de vários meses, quando eu fui voltar para pegar as minhas coisas, eu perguntei para o atual inquilino se ele estava gostando da casa. Ele era um policial militar aposentado. E ele falou que estava sim, gostando da casa. Mas demorou um pouquinho para ele pegar confiança em mim e logo desabafar. Ele eventualmente me contou que numa noite ele ouviu um barulho no andar de cima e viu que evidentemente alguém tinha entrado na casa, no quarto da frente, e estava praticamente destruindo ele. Embora alguém escalar uma parede lisa e entrar pela janela do segundo andar fosse quase impossível. Ele me contou que pegou a lanterna, a arma carregada e subiu para ver quem era. E assim que ele abriu a porta, o barulho parou imediatamente. Ele olhou o quarto e estava completamente vazio, com a janela fechada e trancada por dentro. Então ele foi dar uma olhada no forro pelo buraco. Ele entrou lá dentro e foi de uma ponta a outra, e nada viu. E assim que ele voltou para o quarto, deu mais uma examinada. Então, ele chegou na mesma conclusão que eu havia chegado. A casa era realmente assombrada. Então, ele me falou que em uma noite, já era tarde e ele estava vendo TV na sala. E ele e a sua mulher viram uma aparição. Uma névoa com o formato de uma pessoa, mas nada muito definido. Aquilo desceu a escada, passou por eles indo na direção da frente da casa. E aí entrou para um dos quartos. Ele correu e foi ver o quarto. Porém, não havia mais nada ali. E a partir daquela noite, se tornou muito frequente ele ouvir risadas de criança pela casa. E teve até uma noite que ele foi acordado com vários disparos de arma. Porém, quando ele foi ver, não era absolutamente nada. Bem, eu só voltei lá 2 anos mais tarde. E depois de ter falado a história para uns amigos no carro,
enquanto estava passando pelo vale, nós fomos para uma das cidades que tinha por lá. Paramos em um supermercado para comprar comida e fomos ver a casa. Era por volta de 7 horas da noite. E quando nós chegamos, fomos para a porta de trás. E eu vi que não havia mais ninguém morando na casa. Uma das pessoas que estava com a gente era uma mulher muito religiosa. Ela era do terreiro de Umbanda. Colocou a mão na porta e começou a rezar. E daí, todos nós ouvimos quando os pratos, panelas e a mesa da cozinha começaram a vibrar e a chacoalhar. E logo depois foram as janelas e a porta que começaram a tremer junto com o resto que já estava tremendo. Nós, muito assustados, voltamos correndo para o carro. E quando chegamos lá, havia uma substância viscosa na maçaneta do carro que não estava lá quando paramos na cidade há apenas alguns minutos atrás. Bem, não precisa nem dizer que eu nunca mais cheguei perto daquela casa. Boa noite.